Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, graças a Deus, pela oportunidade que Deus tem nos dado, né? Pela bondade e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para gravar mais um programa, Escola Bíblica na TV e também no rádio, né? Nós estamos no quarto trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema aí, nosso assunto principal, né, desse trimestre é o corpo, alma e espírito, né? Esse é o nosso tema principal, né? Aqui o subtema, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então essa restauração integral, né? Para voltar, retornar ao Criador, né? Essa criatura que foi destituída, né? Foi afastada do Senhor pelo pecado, então tem que ser restituída, retornar, que é exatamente o que a gente fala de se converter, né? Fazer aí um retorno ao Senhor, né? Então, aqui nós estamos na lição de número 2, 12 de outubro de 2025. O assunto dessa lição de hoje, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então veja uma coisa, né? A gente falar disso aí, da gente ter sido criado, né? Pelas mãos do Senhor, pelo poder de Deus, né? Então o primeiro homem que Deus pegou nele ali, mas é como que ele pega em cada um de nós e faça, né? Então nós somos criaturas, né? E com a imagem e semelhança do Senhor. Assim como o Senhor, ele é Senhor no céu, e todo o exército depende dele ali, ele fez o homem, no sentido humano, para comandar a terra, né? E ser o representante dele na terra, de maneira que parece com ele. É um segundo céu, vamos falar assim, né? É um segundo reino, né? Só para ilustrar, né? Então esse rei é o homem na terra que reina sobre os animais e tudo. Mas o homem caiu, acabou perdendo esse reinado, ou seja, essa supervisão, vamos dizer assim, né? É um supervisor de Deus na terra. Mas Jesus veio e restaurou isso aí, abriu uma oportunidade para o homem, que é exatamente o que nós estamos estudando aqui, que o homem pode ser restaurado, né? Então esse homem se torna um ministro de Cristo na terra, um embaixador de Cristo na terra. Então você responde por Deus aqui na terra. Você é um pequeno Deus, você é um pequeno Cristo, né? Então é isso aí que quando você toma posse disso, você verdadeiramente se achega a isso aí, você acredita nisso. Então é isso que é restaurar, né, integralmente o homem aí para essa restituição e verdadeiramente ser um soldado de Cristo na terra, né? Representante, que no caso aí a gente fala a palavra de Deus, né? Você é autorizado a ter uma autoridade de Deus na terra. Tanto que o próprio Jesus disse, aquilo que vocês ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, se vocês falarem no meu nome, o meu nome significa aquilo que é verdade, é de Deus mesmo, né? E não de homem. Se vocês disser, eu faço. Já está ordenado, né? Então é isso que nós precisamos ser. Esse representante, essa imagem e semelhança mesmo do Senhor. Então aqui, vamos prosseguir aqui, texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado.
Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Veja aqui o salmista Davi, né? Falando, escrevendo esse salmo aqui, 139, e dizendo essas palavras, né? Muito importante isso aqui, dele, aquele reconhecimento e dizendo para o próprio Deus, a minha alma sabe muito bem dessas coisas, né? Então é uma coisa que nós precisamos saber, né? É para a gente valorizar. Porque muitas vezes as pessoas não valorizam Deus ou se empenha em buscar, em conhecer o Senhor, porque ele acha que não é bem assim, ele não entende isso, né? É o que nós vamos estudar aqui, que o homem procura entender e não entende porque ele não obedece a Deus. Porque se ele for buscar em Deus, ele entende, né? Tem uma coisa aqui que dá de falar aqui, é que não há muitos anos, há poucos anos aí, descobriram que a Terra é redonda, né? É um globo. Mas a Bíblia diz isso 700 anos antes de Cristo. Isaías escreve lá que a Terra era um globo, que Deus estava sentado sobre o globo da Terra. Então, eu já sabia, a Bíblia diz tudo isso, que quem fez foi ele. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Já pensou isso aqui? Né? O crente descansa. O que é descansar? Não, eu sei, já estou sabendo, não vou correr atrás, não vou enlouquecer atrás disso, eu não vou ficar pesquisando, eu não vou perder tempo com isso, que eu já sei de onde eu vim e para onde eu vou. É isso aqui. Já quem não sabe fica correndo atrás, querendo escapar. Tudo que o homem quer é descobrir uma maneira de que ele não pertence a Deus, de que Deus não tem o controle dele, e que ele é independente, e que ele escapa. É tudo que o homem tem vontade de descobrir, é isso. Ele nunca vai descobrir, porque ele depende, ele está amarrado em Deus. É o Criador que formou ele, não tem como, e vai prestar conta com Deus de tudo que fez. Se não fez em Deus, dentro do conselho de Deus, pois fez errado e vai pagar por isso. Se fez em Deus, dentro dos conselhos de Deus, que é exatamente a palavra de Deus, vai ser beneficiado por isso aí, vai ser salvo. Então não é mais nada do que isso. O Evangelho é isso aqui que eu falei, né? Então tem muitas vezes que a gente reduz a Bíblia em poucas palavras, né? O apóstolo Paulo, ele deu uma reduzida assim, igual eu falei agora aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele diz que o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Juntando isso, é crente, você está salvo, né? Então você ter essa consciência, esse amor puro, de um coração puro, não de uma coisa externa, física, aparente, não. Mas de uma coisa interna mesmo. Se é do homem interior, vem esse amor puro, essa boa consciência e a fé não for fingida, então você é um crente verdadeiro e assim está salvo, né? Então é isso aí, nós vamos, já passo para você. Graças a Deus, trimestre novo, tema muito importante para ser estudado agora durante esses 3 últimos meses desse ano de 2025. Falando hoje sobre a lição de número 2, o corpo, já que o tema principal de todo esse trimestre vai falar sobre o ser humano, essa composição do ser humano que se divide em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Apesar de ter várias ideologias que negam essa verdade, mas nós temos a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que nos dá essa doutrina. Várias referências bíblicas nos mostram que o homem
todo o processo da criação do homem até a eternidade. Então, nós temos a Sagrada Escritura para nos conduzir nesse conhecimento. Então, nós teremos hoje a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Eu gostaria de frisar que nós teremos mais 2 lições relacionadas ao corpo, já que nós estaremos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito. Serão 13 lições e elas estão muito bem distribuídas. A lição 2, que é a de hoje, da semana que vem, lição 3, vai falar sobre o corpo e as consequências do pecado. E a lição de número 4, que vai falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Esse corpo que pode receber, ou que já recebeu uma carga do pecado, e como você falou, pode receber essa reconciliação, essa restauração completa por meio de crer na palavra, e o que a palavra diz, que Jesus trouxe essa reconciliação. Então é um tema muito importante porque fala exatamente sobre as características do ser humano. Então, quem é ser humano que ouve, que pensa, que age, tem uma grande oportunidade de se conectar com essa verdade, porque nós não podemos alcançar as bênçãos celestiais ou as bênçãos propostas pelo Criador se nós recusarmos, né? Então, o propósito da criação do ser humano ou do homem, apesar de ser mortal devido à pecaminosidade, mas mesmo assim Jesus veio para nos elevar ou para nos levar de novo a uma comunhão com Deus. Então, o propósito é recebermos a coroação, sermos coroados e recebermos a imortalidade, porque não é só viver como os animais que hoje existem, amanhã não. E fica por isso mesmo, porque os animais, eles não possuem o espírito, o sopro de vida, da vida eterna, Deus soprou apenas no ser humano. E nós vamos estudar ao longo desse trimestre sobre essa bondade, essa graça. E nós saberemos como a glória de Deus estava já desde o corpo de Adão, do primeiro homem que foi formado, que não precisou, né, de todo esse processo de uma relação de um homem com uma mulher. Foi a perfeita obra de Deus de fazer o homem, espírito, alma e corpo, o primeiro homem chamado Adão, completo e sem depender de nenhum recurso externo. Deus resolveu fazer o homem completo do jeito dele. E já para a mulher, Deus pega uma costela do homem e apenas dessa costela ele trabalha e forma uma pessoa, uma mulher, uma adjutora, uma ajudadora para o homem. Só que até aí ele formou essa mulher da costela. Nada aconteceria se não fosse o sopro de vida, se não fosse o hálito de Deus está no homem. Então, o que faz toda a diferença na nossa vida é o que você falou. Não temos como viver independentes de Deus, apesar do homem buscar, apesar do homem querer, mas nós temos essa ligação, está dentro do ser humano e todos nós temos essa sede e essa fome por uma verdade absoluta. E essa verdade é Cristo vivo em nós. Então, isso é muito importante. Então, o sopro divino que nos deu a vida, estávamos ali, fomos criados, o homem foi criado, a mulher da costela, o homem foi criado do barro. Então, prestígio bem pouco. Então, o que tem de valor em nós é aquilo que está de Deus, a essência de Deus que conta. Então, durante todo esse trimestre, nós estaremos aprendendo mais sobre essa doutrina bíblica da composição ou da essência ou do homem em si. Pois é, aí você vê que Deus, nós estudamos na lição passada, né? Deus disse para a terra produzir, né? As árvores, tudo.
Mas o homem, ele foi da terra também, mas só que ele pegou na terra, né? Deus pegou o bolão de barro e fez com as mãos dele. Quer dizer, foi uma coisa mais especial, diferente. E soprou esse fogo. Porque os animais também têm um fôlego de vida. Ele respira. Sem respirar, ele morre. Mas não é eterno. O fôlego de vida que Deus soprou no homem é igual dele. É por isso que ele é a imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então é uma coisa que tem eternidade, né? Então é totalmente diferente. Aí o homem caiu, se afastou de Deus. Entenda aqui que a vida eterna, a vida, quem é a fonte dessa vida é Deus. Então ele está lá como que tem uma proteção ao seu redor, porque é uma santidade o Senhor. Você, como corruptível que é, pecador, você não tem acesso a isso aí. Mas a palavra de Deus nos restaura, que é exatamente fazer essa restauração do homem. Aí quando o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta universal, capítulo 1, versículo 23, ele diz que é necessário nós ser gerado outra vez. Não de semente corruptível. O que é isso? Não de homem, que nós já estamos gerados. Estamos aqui, ó. Fomos gerados de um homem e de uma mulher, né? Mas não de semente, dessa semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre, ele diz. Então veja um negócio assim mesmo, a palavra de Deus te restaura, ela te santifica de maneira que você, não com o corpo total, mas com o espírito teu, alma, ela tem o acesso a Deus. Ela entra nessa bolha que eu falei, que é exatamente essa proteção, essa santidade de Deus. Você entra na presença de Deus com essa adoração espiritual. Então é assim que, uma coisa que é difícil de explicar, porque você não... A ciência, nós vamos falar disso aqui nessa revista, né? Nessa lição de hoje, de cientista, de tudo, que tenta explicar. Isso não vai explicar, humanamente falando, não. É crença, é você acreditar. Aí quando você começa a acreditar, você começa a entender essa situação, que é uma coisa espiritual, vamos dizer aqui. Jesus, quando ele restaurou-se, voltou à condição de Deus outra vez, que ele passou como homem, mataram, aí ele ressuscitou dos mortos. Então, uma parede, qualquer coisa natural, não impede ele passar. Não precisa de estar abrindo porta para passar. Quer dizer, nada impede a ele. É outro mundo. Então, quer dizer, é exatamente esse acesso à vida que nós não temos com o corpo natural. Mas com o corpo espiritual, o homem interior, o homem espiritual, a nossa alma vai junto com ele, com esse espírito. E nós entramos nesse mistério de Deus, nessa vida que nos restaura. Aí nós continua num corpo pecaminoso, não tem, o apóstolo Paulo ele até lamenta isso aí, dizendo, enquanto eu estiver nesse corpo, eu não posso me aproximar do Senhor. E ele lamenta isso, querendo se aproximar, mas não pode, porque o corpo não permite. A santidade de Deus não permite que um corpo humano, natural, se aproxime dele, por causa do pecado. E o próprio Deus falou isso para Moisés. Quando Moisés clamou, chorando ali, pedindo para ele que queria ver ele. Que ele via a semelhança do Senhor, ele falava diretamente com Deus ali. E o próprio Deus falou isso. Que eu falo com Moisés como um amigo fala com outro amigo. Ele ouve a minha voz e vê a semelhança do Senhor. A semelhança, ele via a sombra ali. Então, quando Moisés pediu, ele disse, homem nenhum pode olhar a minha face, porque o pecado não tem acesso a mim. Ele se desfaz, ele morre. Então ele viu Deus pelas costas ainda, porque Deus permitiu, eu coloco a minha mão sobre ti, te protegendo, e tu vai me ver pelas costas. Mas a face do Senhor,
ele não viu. Então, um negócio assim que você precisa crer nisso para que você tenha acesso a isso aí. E quanto mais você vai falando, por isso que aqui nessa lição, nessa escola bíblica nossa aqui, a gente explica a coisa mais bem rasa mesmo. Primeiro que eu mesmo não tenho essa teologia toda para estar explicando teoricamente, mas assim, e a gente procura ler todo o comentário do comentarista, né? Para que seja usado o que o comentarista comentou, que isso aí ele tem uma visão, aí nós já tem outra visão, e você que está nos assistindo já tem outra ali, junto todos nós aqui, nós aprendemos junto. E você vai se desenvolvendo nisso aí, né? Você vê que o próprio ser humano ele se desenvolve em ciência, né? 300 anos atrás não tinha avião, não tinha essas coisas. Hoje tem. Quer dizer, desenvolveu de um jeito que... Então, porque vão estudando, rapaz, vamos fazer assim, não é melhor? Vamos ver, melhorou e vai melhorando. Então, nós aqui, esse acesso à vida, esse acesso ao mistério de Deus, nós nos desenvolvemos e vai falar sobre isso na lição dessa congregação. Nós precisamos nos congregar exatamente para aprender uns com os outros. Assim como nós dependemos, humanamente falando, uns dos outros, um pesca, outro cria boi, outro planta macaxeira, outro, tá entendendo? Planta algodão, outro faz a roupa. Então, do mesmo jeito, no reino do céu, um vai falar que aqui um é orelha, outro é pé, outro é... Não é assim? Então, nós precisamos dessa... Então, nós precisamos aqui do comentarista, para nós também trabalhar o nosso entendimento aqui. E você precisa de nós dois, do comentarista e nós que estamos comentando, né? Então, isso aí só para esclarecer aqui, né? Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Salmo 139, versos de 1 ao 4 e versos 13 ao 18. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui é uma declaração mesmo de conhecimento, né? Ou de reconhecimento de Deus, né? Que é isso mesmo. Aí se você não acredita, mas é sempre. O problema é esse aí, de o homem querer escapar, isso que eu falei agora há pouco. E não querer acreditar em Deus, não querer dizer que depende, que saiu de Deus, que ele sabe, Deus sabe a vida dele, ainda que Deus ele não vai interferir na tua caminhada, durante o teu tempo que você tem na terra, você tem o livre-arbítrio para isso, embora ele fique querendo que a vontade de Deus é que você olhe para ele, escute os conselhos dele. Ele sabe o teu fim e ele não vai interferir nisso aí, mas ele vai tentar mudar, que você venha, mas como iniciante ele sabe de todas as coisas. Então tem gente que confunde isso achando que quem está condenado já nasceu condenado. Não é bem assim não. Você tem uma responsabilidade
de você ter um livre-arbítrio para você mudar de ideia. Que é exatamente você reconhecer, se arrepender e se converter ao Senhor, né? Então, tudo está em tuas mãos, né? O Senhor pode fazer de ti um santo de Deus, se você quiser. É o caso que ele disse para Caim, né? Se tu fizer o bem, não será aceito a ti? Ou seja, eu não estou te aceitando do jeito que tu está. Porque tu está revoltado, está irado, está revoltado comigo, mas se tu fizer o bem, não te será aceito? Mas se tu fizer o mal, o problema é teu. O pecado está aí na tua frente, né? Então, um negócio bem assim que você e eu precisamos pensar e procurar saber nessa bondade de Deus para conosco, né? Vamos aos objetivos da lição. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Segundo objetivo, conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. Terceiro tópico, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Pois é, ao mesmo tempo que você não vale quase nada, para Deus vale muita coisa, que é onde vai ser a casa de Deus, né? Sabe, Deus anda na terra dentro dos homens. Você pode ser um templo do Espírito Santo, você pode ser uma habitação. Tanto é templo, habitação, vaso, tudo é a mesma coisa. Então, a morada de Deus na terra, ele vai andar dentro de você, se você quiser. Mas aí você tem que reconhecer isso, né? Como está dizendo aqui nesse primeiro tópico aqui, né? Aí vê aqui nesse segundo aqui, você desprezar o teu corpo. Não pode, porque foi feito pelas mãos dessa maravilhosa obra, né? Mas também não pode idolatrar, né? Você ser uma coisa tão importante que Deus não pode nem habitar lá. Então isso é complicado, né? São os extremos, né? Os extremos. Então quando você aceita Jesus, você vai começar a aprender isso. De você equilibrar as coisas, em tudo. O homem tem que ter esse equilíbrio. Aí você vê que o Salomão, ele fala a respeito disso. Aquele que teme ao Senhor, os seus pensamentos são equilibrados, são estabelecidos, ele diz. Estabelecer o que é? Equilibrar mesmo, para não ficar balançando, oscilando. Então é exatamente isso. Deus, ele te dá esse equilíbrio. Para você, em tudo, você ser equilibrado, você não ser exagerado ou retraído, né? Porque a questão de você pode ultrapassar de Deus, mas você tem que andar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que é olhando? Você não deixa se distanciar, você tem que acompanhar ele, né? Para estar olhando para ele e não passar dele. Você passar na frente dele, você vai para onde? Que não sabe para onde é. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então olha para mim, que tu vai, né? Que tu vai do caminho certo. E eu estou certo, não vou errar. E tu vai achar a vida. Então é exatamente isso aí. Então, mas se você deixar Jesus se distanciar, ou você se distanciar de Jesus, que é o certo, né? Então você não vê ele, não sabe o que está fazendo, anda de forma que não sabe para onde vai, e se passar dele a mesma coisa. Então tem que ser olhando para ele, que é exatamente dentro da palavra, dentro do conselho, dentro desse equilíbrio. É isso aí. Aí esse último aqui é congregar, exatamente, cultuar o Senhor em conjunto, né? O apóstolo Paulo, ele fala aos Filipenses capítulo 2, versículo 3,
que nós não devemos fazer as coisas por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo. Eu acabei de falar agora há pouco que, humanamente falando, você precisa um dos outros. Tem como sobreviver na terra sozinho. Então, e espiritualmente muito mais ainda. Nós precisamos uns dos outros, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não disse aonde tiver um. Então, tem que estar reunido, né? Deus, quando mandou os discípulos pregar o evangelho, mandou de 2 em 2. Então, veja que esse culto a Deus, ele é recebido. É claro que nós podemos orar a Deus e viver com Deus só ali, né? Mas tem que ter essa convivência dos crentes, para nós aprender. Você vê que Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, tal, pastores, doutores, evangelistas e tudo, para aperfeiçoamento dos crentes, dos santos. Nós aprendemos uns com os outros, né? E ninguém pode se julgar sábio nisso aqui, né? Então, esse último tópico aqui é falar disso aí, né? E vamos para a introdução. Sim. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo os seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Pois é, só porque é uma coisa de crença mesmo, você acreditar. Aí começa a entender isso, uma coisa que naturalmente você não entende. Você vê que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, ele fala, e no 13, até antes no 13, ele diz que nós devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Então não tem como você comparar o espírito com o natural. O natural todo mundo vê, o espírito você não vê. Mas existe, e é o que vai permanecer. Depois nós vamos ser transferidos tudo para lá, que é o espiritual, é eterno. Então, aí ele diz no versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E no 15 ele diz, mas quem é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ou seja, você começa a discernir tudo. Aí, mas os outros não vão entender mesmo, você. É só você que está entendendo, que não é uma coisa humana que você apalpa, que você mostra, você apresenta para as pessoas. Não, mas está dentro da mente da pessoa, né? Porque você buscou em Deus, Deus clareou. Porque que ele é luz, Deus é verdade, Deus é vida. Por isso que ele diz para nós, dentro da nossa mente, ele clareia e faz nós compreender. E às vezes não tem nem como eu dizer com palavras, eu explicar isso. Mas eu estou entendendo. Quer dizer, é esse caso aqui, que a gente começa a entender e aí fica aqui nessa verdade prática, né? Aí o homem, aí o crente, ele descansa. Exatamente. Tem essa paz, tem essa alegria completa. Porque é diferente de uma paz mundana que é aflita. Hoje tem, amanhã não tem, depois se acaba a esperança, perde tudo. Não, o crente não, ele mantém uma esperança, uma confiança, uma paz, uma certeza, que é uma fé, né? Porque ele está vendo. Então aqui a palavra-chave é corpo, né? É o que nós estamos falando aqui. Aí vamos para o primeiro tópico, né? Primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. Primeiro subtópico, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica, composta segundo estimativas por cerca de 37 trilhões de células,
tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Hebreus capítulo 11, versículo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 ao 28, Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. Pois é, aí você vai ver também o mistério da produção, né? Da terra, né? Que o homem ele não pode, dele mesmo, ele produzir nada. Assim, no sentido dos alimentos e tudo, a terra produz aí, né? E assim também o homem foi feito exatamente dessa terra. Como foi isso? Os animais também. Você vai ver que é uma obra muito bem feita, né? Quando Jó questionou Deus, ele fez uma pergunta para Deus, meio revoltado mesmo. Não é revoltado com Deus, mas no sentido da vida dele que estava passando por aquele problema. E ele perguntou para Deus por que vive o ímpio. Então, uma coisa que sempre os homens de Deus se questionam nisso aí. Por que existe o ímpio? Deus não mata logo com tudo acabando. Então, tem esse negócio assim, né? Não reconhece e Deus deixa viver, né? Então, Deus, ele fez logo uma pergunta para Jó. Onde que ele estava quando ele criou o mundo? Aonde tu estava? Aí Jó já se enrolou todinho. Quer dizer, ele estava dentro do projeto de Deus, que é exatamente aquilo que Davi diz, que antes que existisse essas coisas, eu já estava na tua mente. E daí ele reconhece isso aí. E assim, aí ele foi dizendo e falou dos animais que ele cria e tudo. Que ele criou, né? Com o poder dele. Então Jó ficou só... O que restou foi ele pedir perdão e dizer que falou daquilo que ele não entendia. Então é assim, o homem não entende mesmo, o homem natural não vai compreender isso aqui, porque de um bolão de barro ser feito tudo que há. Aí você vai ver quando o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele teve esse entendimento. Quando ele foi escrever o seu evangelho ali, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Então você está dentro dessa, vamos dizer, dessa bolha que eu falei, desse controle de Deus. Apesar de você não ter acesso a ele por causa do pecado, você ficou separado nesse sentido de eternidade e tal, mas tudo veio dele. Então, tudo que é criado pelo homem, o homem mistura uma substância com outra ali, tudo, e forma alguma coisa, os objetos, mas já existia a substância. Aquelas células lá já existia. Então aqui vai falar até das células nossas aí, né? Então vamos prosseguir aqui. Segundo subtópico, Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 3, versículo 20, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmo 139, versículos 13 ao 15 e Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias fala ali, né? Que dentro do ventre da tua mãe, já te dei por profeta, né? Então ali é uma coisa bem assim, bem antes, né? Que ele existisse, né? Então veja que às vezes essa questão aborto aí tudo, né? Aí você vai ver que a pessoa quer ser dono da vida ou achar que não existe a vida ali
não existe uma alma, um espírito eterno já, uma criatura de Deus que pode se tornar pode se tornar não, com certeza ali já é salvo, porque não cometeu pecado, sendo pecador, mas não cometeu pecado. Você vê que Jó, no livro dele, ele escreve dizendo que deveria ter sido abortado, ter nascido morto. Que ele não passaria por aquilo ali e seria salvo. Ele dá dele entender, ele entendendo ali que se a mãe dele tivesse abortado, ou nunca tivesse saído do ventre da mãe dele, ele estava salvo, né? Só que eu não podia falar hoje de Jó, né? Porque não existiu. E Deus, ele colocou Jó no mundo para me falar hoje aqui. E muitos pregadores falam e continuam ganhando alma para o reino do céu, porque ele existiu e deu testemunho de que era fiel, ele era justo na face da terra. Então Deus, ele faz assim, né? Então veja que a gente tem que considerar isso aqui, essa questão de um feto, já é uma alma, já é um espírito, uma alma eterna que vai louvar a Deus para sempre. Ele tem o direito de ter um tempo na terra. Ele já foi gerado, né, pelo próprio Deus, e ele tem o direito, você não tem o direito de tirar a vida dele, né, desse feto lá, deixar ele viver e Deus tirar a vida. Ele é o dono da vida. Como ele diz, eu volto em Jó outra vez. Ele disse para o próprio Satanás, a vida dele é minha, não toca na vida dele, de Jó. Pode fazer o que quiser lá, tal, mas isso aí não. Então, ele é o dono da vida, né? O terceiro subtópico é individualizada formação integral. Individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea, de acordo com Gênesis 4, primeiro, Salmo 33, verso 15, Zacarias capítulo 12, versículo 1, Isaías capítulo 57, versículo 16. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito. Ainda no ventre, Gênesis capítulo 25, versículo 22, Lucas capítulo 1, versículos 15 e versículos 39 ao 44, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Salmos 127, versos 3 ao 5, Salmo 128, verso 3. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual devem começar desde o início da gestação. É esse cuidado, né? Responsabilidade que os pais têm desde a gestação e vai depois também até chegar ali a idade adulta dessa pessoa ou adolescente. Já vai diminuindo esses cuidados, essa responsabilidade paternal terrena. Mas aí vai transferindo para um dever, né, um dever dos pais, que vai transferindo esses deveres para essa pessoa, que ele vai fazer da vida dele o que ele quiser na terra. Ele tem um livre-arbítrio, mas ele tem um tempo na terra dado por Deus, que isso não tem uma lógica, não tem ali um limite certo. Aí, como até lá ali em Gênesis fala que o homem ia viver 120 anos e tal. Aí depois ali, Davi diz que a idade do homem é 70 anos. 80 já meio baleado, né? Assim for dado mais um vigor. Depois disso é canseiro e fadiga, ele fala. Então veja que é mais ou menos isso aí, mas não tem assim estabelecido. Às vezes um homem vive 2 meses, outro vive 3 anos, outro vive 100 e poucos anos, né? Assim. Então não tem, mas a vida é do Senhor.
E aquele que faz o mal não vive a metade dos seus dias, diz a palavra de Deus. Então veja que tem aí um controle do homem. É você que corre atrás da morte e antecipa isso, chega logo nela, né? Mas se você tem uma vida com o Senhor, a gente chama no mundo aqui dos crentes, tem uma palavra que a gente sempre fala que o fruto está maduro, né? Não, quando Deus, o Senhor, recolhe um crente, a gente diz, não, porque o fruto estava maduro já. Então existe o quê? Um risco de apodrecer, de perder, tá entendendo? É isso aí, porque Deus ele sabe todas as coisas, né? Então a gente não tem uma lógica de dizer, porque é o caso de Moisés. Eu sempre falo de Moisés assim, que foi levado, né, com 120 anos, né? E ele estava bem ali, mas era um momento que não dava do Moisés continuar ali. Você for ver, dali para frente era guerra, aquela coisa toda. Um velhinho no meio da guerra, fazer o quê? Tem como, né? Então ele estava meio bem, mas era velho, 120 anos. E não era de guerra. Então tem aquele amadureceu. Uma pessoa que eu sempre falo também, o João Batista, ele acabou o ministério dele, João Batista, ele transferiu para Jesus, ele não tinha mais o que fazer. Fazer o quê mais? Já fez o papel dele? Aí degolaram ele. Deus permitiu aquilo lá. É assim que devemos entender, mas a vida é do Senhor, né? Você não tem direito nenhum de tocar, né? Então nós vamos, nosso intervalo, né? Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Renovados em força seremos, nós teremos a nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração.
Graças a Deus estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, corpo e a glória de Deus. Primeiro subtópico, divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Salmos 139, versos 13 ao 15. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Exatamente, não, mas o que ele disse foi exatamente e é corretíssimo, né? Assim, no sentido da gente entender dessa forma mesmo. Tem como se formar, né? Não só o ser humano, né? Mas até os animais e tudo, a maneira que Deus trabalha, né? E principalmente no homem, né? Aí você vai ver que o filho de Davi também, que é o Salomão, fala em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, uma coisa meio parecida com isso aqui, né? Quando ele vai falando que o homem não entende as coisas de Deus, as obras de Deus. Ele fala no versículo 5, assim como não sabe o caminho do vento e não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também tu não sabe as obras de Deus que fez todas essas coisas, né? Então, com certeza, Deus fez todas as coisas e faz, né? Acontece numa palavra que Deus disse lá antes de formar o homem, que ele fez aí, pela palavra ele disse para a terra criar, que nascesse árvores, que desse fruto. Tá até hoje valendo, a palavra tá dita aí e tá falando. Quer dizer, essa palavra é que transforma nós precisamos acreditar que tem esse poder de transformação. Eu quero ser melhor, eu decidi ser melhor, decidi entender isso, eu decidi me aproximar de Deus, me transformar, me restaurar, decidi. Pode pedir para Deus, não pode chegar na palavra que você se restaura assim. Não é assim? Aí a gente precisa tomar posse disso, né? Porque a palavra está valendo, foi dita, eu te dou, pronto, está dado. É bendito, então pronto. Está aí disponível, né? O segundo subtópico, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, verso 14. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Romanos capítulo 8, versos 18 ao 32. Você fica caçando um caminho, né? Como eu já disse, você vê que o homem, ele quando ele se misturou lá atrás, o povo de Caim, ali com o de Abel, lá na frente, o de Sete, que veio ali o povo de Deus. Aí a Bíblia diz que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, porque a decisão sempre foi do homem, principalmente naquela época, né? Deus dá para o homem a autoridade, quem pecou foi Adão, não foi Eva, não. Porque
porque Deus falou foi para ele. Aí ela não era para convencer ele. E a responsabilidade era dele. Então, quem pecou foi Adão. Ele nunca disse para Eva, a terra é amaldiçoada por causa de ti. Não, por causa do Adão. Então, veja, o filho dos homens decidiram se misturar com os filhos de Deus, que é os filhos de Sete, decidiram se misturar ali, casar e tudo com as filhas dos homens, que é aquela parte de Caim ali, aquele povo mau. Aí virou aquela confusão toda, né? Então você vê que o homem procura sempre isso e depois de Noé veio aquela maldição toda do dilúvio, que era para restaurar o homem, voltar. Mas você vê logo lá na frente já tornou ter essa mistura de novo, de maneira que se corromperam e estavam tentando fazer uma torre para ficar de maneira independente de Deus. Se viesse outro dilúvio, eles não iam trepar lá na torre lá. Então foi aonde Deus confundiu, porque o homem não vai sempre querer se defender de Deus, se livrar, né? E Deus nunca vai permitir, né? Então ele confundiu as línguas ali naquela torre de Babel, né? E aonde ele juntou as línguas foi aqui já no dia de Pentecostes. Lá não se entenderam. No dia de Pentecostes, entenderam. Várias línguas ao mesmo tempo e um só falando, eles entenderam nas línguas deles todinhos. Quer dizer, lá uns não entenderam os outros, se dividiram e ali se ajuntaram. É um negócio assim. E nós nos ajuntamos, no sentido Deus, ele nos congrega, que é o que nós vamos falar no terceiro tópico aqui, né? Dessa congregar, de nós ter uma só fé, né? Um só propósito, um só alvo, um só cristianismo, uma maneira só de sobrevivência. Não é isso? Então vamos ao terceiro subtópico, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformaram e desonraram o corpo. Levítico capítulo 19, versículo 28, Provérbios capítulo 23, versículos 29 ao 35, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 ao 5. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz que o corpo é do Senhor. Então nós devemos dar glória ao Senhor, né? Não pode... se você não pode ir em qualquer lugar, imagina fazer qualquer coisa no teu corpo, né? Então não é bem assim. Aí você não vai ver um exemplo na Bíblia de um homem de Deus, ele andar de qualquer jeito, fazendo o que dá nada. Não é bem assim. O próprio Jesus, olha, você tem que olhar para ele e você vai ver que ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele não teve extremidade com ele, nem recuou e também não exagerou nas coisas. E é em todos os sentidos, principalmente
na vaidade. Porque a vaidade, ela te exalta. Você se envaidece, se você compra um negócio diferente aí, coloca uma roupa, um negócio assim, depende muito, você precisa ter muito controle, né? Ou qualquer um objeto diferenciado, você tem que ter muito controle para isso, para não se achar. Então, o homem ele tem essa tendência de querer se apresentar para os outros. E isso faz mal, porque às vezes humilha os outros, muitas vezes provoca uma inveja nos outros, e isso é pecado. E às vezes provoca um desejo, um monte de coisa aí. Então tem que ter essa simplicidade para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas, né? Então usar tudo isso como foi falado aí, como as redes sociais e tudo, mas para a glória de Deus, com muito controle, com muita prudência, equilíbrio. Né? Quarto subtópico, princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 7, versículo 23. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Romanos capítulo 14, versículo 21, capítulo 15, versículos de 1 ao 7. Exatamente. Então a gente tem que, embora mesmo que as pessoas pensem, mas se você tem essa consciência tranquila da simplicidade, né? Então tem até um versículo que eu sempre falo, que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Escreveu aos Coríntios dizendo que eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, possa de alguma sorte, de alguma maneira, corromper os vossos sentidos da simplicidade que há em Cristo. Então, essa simplicidade do Evangelho, que não tem nada de extraordinário no sentido humano, ou seja, difícil para alguns e fácil para outros, né? Ou de difícil acesso. Não, o Evangelho é acessível a qualquer pessoa simples. Então, assim somos nós, né? Os representantes desse Evangelho não pode ser uma coisa superior que é restringir alguém daquilo lá, de alguma forma alguém não poder ter acesso. Pelo contrário, quanto mais simplicidade, mais acesso tem. Não é assim? Sim. Então vamos aí para o terceiro tópico, o corpo e a coletividade. Primeiro subtópico, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra, em Gênesis 1, 28. Por isso temos necessidade de deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 18. Como está a nossa comunhão? Pois é, hoje as pessoas, às vezes, ficam dizendo que é um crente, é um cristão, mas em casa ele acompanha tudo online, aos cultos,
Aí ele comenta lá e tudo e diz que é crente. Não, mas não é não. Deus, ele não concorda com isso aí não. Você precisa dessa união, dessa convivência, dessa obediência a homem também. Há uma hierarquia humana. Não tem como. Então Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta e tudo, para quê? Não é um aparelho celular. Ou mesmo uma pessoa à distância está comandando você. Não. Você tem que ter esse calor humano mesmo, exatamente. Essa aproximação. Esses dias mesmo a gente foi ali numa escola bíblica, né? Conferência. Uma conferência de escola bíblica e eles falaram a respeito disso aí, que nada é melhor do que a Bíblia impressa, né? Você andar com ela mesmo, porque dá outro sentido na coisa, né? Porque você pode estar muito bem com o celular ali e não está vendo alguma coisa que te chama a atenção ali dentro desse celular, essa confusão toda e te tira fora do que ali não está só a Bíblia, tá tanta coisa ali. Então o melhor mesmo é você ter a Bíblia impressa, você ter essa aproximação do teu pastor, conversar, ver, porque você vai precisar de humano para te ajudar e o humano precisa de você ajudar ele. É isso aí, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental no culto divino, do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 11 ao 15. Exatamente, é o que nós estamos falando, exatamente dessa aproximação, dessa congregação. Nós precisamos junto cantar hinos ao Senhor. Um estimula o outro, entendeu? Porque fica a frieza. Aonde estiver 2 ou 3, eu até falei no início, reunido em meu nome, ali eu estarei. Aonde tiver um. É claro que você orar, tal, tem aquele momento, né? Quer falar com o teu Criador, tu entra no teu aposento e tu fala com ele, tudo bem, tem esse lado aí. Mas é cultuar, vamos cultuar junto. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais crente, melhor. Quanto mais tição, mais fogo. É assim mesmo, né? Não é que funciona, né? Então vamos Terceiro subtópico, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 ao 4. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 ao 4. Salmos 27, Salmos 100, versículos 2 ao 4. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 ao 47. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Salmos 150, verso 6. Atos 4 e 24, versículo 31, 1 Coríntios 14, versículo 26, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. São várias referências. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Exatamente. Aí você vê que é o que eu falei agora há pouco. Pode distrair, porque ali não está só isso aí. Você não, né, tem uma chamada ali, tem um negócio, você já desligou de Deus. Então quando você tem que cultuar Deus,
Não é horizontal, é vertical. Aí cortou a linha, já passou por horizontal, até você ligar isso de novo para o céu. Então, um negócio meio assim, que Deus ele não aceita você tá... Peraí, Deus, peraí, depois nós conversamos, aí atende o homem. É meio que assim a coisa, você está na presença do Senhor. Você tem que ter uma reverência, você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, teu Salvador, né? O dono da vida, e né? Com qualquer autoridade, não, né? Então é isso aí. E aqui eu quero só esclarecer aqui que a gente fala as referências aqui tudinho, porque a gente fala no rádio, né? Também, e deixa bem claro para as pessoas acompanhar, até mesmo na TV, ele ter as referências bíblicas, para que ele possa comparar isso que a gente fala aqui, o comentarista comentou, e ver que é isso mesmo que está na Bíblia. Então a gente procura fazer essas referências, tudinho é um pouco diferente da aula na igreja mesmo, que os irmãos estão com a Bíblia lá e depois eles já conhecem Bíblia mesmo. Aqui nós estamos falando para a pessoa que às vezes nunca foi nem na igreja, né? Então é isso aí, só para esclarecer. Conclusão. Conclusão. A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Jó, capítulo 1, versículos 20 ao 22, capítulo 2, versículo 10, capítulo 19, versículos 25 ao 27. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 4. Exatamente, é isso aí. Graças a Deus, né? Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, as nossas vidas, né? E esperamos que você tenha aprendido conosco, né? Que nós aprendemos aqui com o comentarista, né? Mas é assim, juntos nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Que Deus venha abençoar grandemente e até a próxima semana, se Deus permitir. Estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.